Olá, pessoal! Estamos começando o Pod Essa, um programa super bacana no qual vocês vão adorar. Sempre ficar antenados com muitas novidades no meio da comunicação, inovação, negócios, enfim. Tudo que envolve marketing, publicidade, vocês vão sempre ficar aí super antenados com tudo que a gente vai trazer aqui. Eu estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa. Oi, pessoal, tudo bem? Aproveitem e sigam o nosso canal para acompanhar todos os episódios e novidades que vem por aí. E hoje trouxemos um convidado muito especial que vai falar tudo sobre esse universo das universidades. Ele tem todo esse entendimento aí para agregar o nosso bate-papo, o superintendente de marketing, Daniel. Muito obrigado, muito prazer estar aqui com as essas, né, Vanessa e Andressa, num ambiente muito aconchegante aqui, acolhedor. Estamos à disposição para trocar ideia, discutir opiniões e falar um pouquinho mais sobre esse universo que é minha vida, né? É a vida dele e a gente está aqui louco para saber como que foi toda essa trajetória do Daniel. Se ele começou já na Mackenzie, se não começou. Conta um pouquinho pra gente, Daniel, como que você iniciou? Você já iniciou, claro que você estudou no Mackenzie. Então, iniciou lá, como que foi esse approach todo com a universidade? Então, minha trajetória começa com Mackenzie lá atrás, mas eu prestei vestibular para o Mackenzie para fazer Direito. E eu prestei em outra universidade para fazer Publicidade e Propaganda. E o sonho dos meus pais era que eu fizesse Direito, mas eu fui rebelde e acabei fazendo Publicidade e Propaganda e não estudei no Mackenzie na graduação. Então, a minha formação em Comunicação Social, eu comecei trabalhando em agência, no departamento com criação, tal, com estágio, fui crescendo dentro do departamento de criação e fui migrando para o marketing no decorrer da minha caminhada. Já desde cedo, depois de agência, eu fui para instituições de educação, de ensino. Então, eu caí nesse universo e nunca mais saí. Mas aí, depois disso, eu acabei fazendo pós-graduação em marketing, eu fui me especializando mais nessa área de marketing, outros cursos, outros desenvolvimentos, fiz MBA também em administração e depois da minha trajetória, depois da minha vinda para o Mackenzie, eu já fiz um mestrado no Mackenzie e agora estou terminando meu doutorado no Mackenzie. Eu fiz um mestrado em administração e agora estou fazendo um doutorado em controladoria e finanças. Uau! Depois eu conto para vocês por que essa escolha exótica. Mas já sou mackenzista, já é minha segunda formação aí no Mackenzie. E a minha trajetória está muito vinculada com o Mackenzie. Já vou fazer 8 anos esse ano. Eu faço 8 anos de Mackenzie na liderança do marketing. Bacana. Legal, muito bom. E conta pra gente hoje como é o seu dia a dia na área de marketing dentro de uma instituição de ensino que hoje é uma das principais, né, instituições privadas aí do Brasil. Conta pra gente como que é o dia a dia. É bem desafiador, tem muitas frentes, né? Porque não é só universidade, Sim. né? Acho que é legal Sim. até o Daniel explicar um pouquinho pra gente como que funciona o universo Mackenzie, porque é um universo à parte, né? Que Sim. poucos conhecem tão a fundo. Acho que é legal você contar um pouquinho do seu dia a dia e como que funcionam as disciplinas lá dentro. Perfeito. O Mackenzie é uma instituição que esse ano faz 154 anos, é uma das instituições particulares mais antigas do Brasil. E a gente tem várias unidades de negócio. A complexidade vem daí, né? Então a gente tem a universidade, que é a conhecida, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é aqui em Higienópolis. A gente tem vários colégios, então a gente tem 6 colégios, São Paulo, Alphaville, Brasília, Castro, Palmas, e agora a gente está indo para Recife. Então são 6 colégios que a gente trabalha em educação infantil, fundamental e médio. A gente tem 2 hospitais, tem muita gente que não conhece, mas nós temos 2 hospitais em Castro e em Dourados, e várias outras faculdades. A gente tem faculdade de medicina em Curitiba, a gente tem faculdade no Rio de Janeiro, em Brasília, e a gente tem ampliando, né, outros tipos de negócio, cursos no EAD, editora, vários segmentos que a gente atua. Então, o Mackenzie é complexo. Aí vem a primeira parte da pergunta. A complexidade do dia a dia é essa o Mackenzie ter diversas atuações no Brasil todo. A estrutura de marketing do Mackenzie, ela atende o Mackenzie todo. Então, ela fica localizada aqui em São Paulo, mas nós atendemos todas as unidades. Então, nós temos uma estrutura lá que é dividida em
basicamente 4 coordenações, né? Uma de marketing, efetivamente, que a gente chama de produto, né? Que trabalha com colégio, com faculdade, com universidade. Uma de produções audiovisuais, que depois eu vou falar aqui, que é onde a gente tem o nosso MacPlay, que é o nosso streaming, entre outras posições musicais e de conteúdos. A gente tem uma área de comunicação, onde está ali a questão de cobertura de eventos, revista, assessoria de imprensa. Nossa área institucional também está aí, que cuida da nossa marca e dos nossos patrimônios mais ricos ali. E a gente tem uma área de relacionamento. Então, a gente cuida de redes sociais, atendimento telefônico e a gente está ampliando as atuações para uma outra área de relacionamento. Então, a gente divide a estrutura dessa forma. E a gente trabalha sazonalmente com os produtos pelo seu período. O problema é que nem sempre você tem essa tranquilidade, agora eu vou trabalhar com esse, outro com esse. Muitas vezes acontecem todos ao mesmo tempo. Exatamente. Esse é o desafio, é mobilizar a equipe para trabalhar em várias frentes igualmente importantes durante um ano, que não... Antigamente a gente falava que a gente tinha sazonalidades, né? O período de matrícula sobe, a demanda depois cai. Agora não, é quase o ano inteiro de trabalho intenso. Então a gente se divide entre essas coordenações e entre esses produtos. Então, a gente faz um trabalho meio matricial ali de linkar e atender todo mundo bem, porque a gente não pode priorizar ninguém. A gente tem que trabalhar com a mesma atenção, com o mesmo foco para cada uma. Nós estamos olhando agora, estamos fazendo a aquisição, a incorporação de um colégio em Recife, Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes. Então, nós vamos fazer um evento de lançamento e aí tem que começar a fazer toda a questão de estruturação de marca, padronização da comunicação, para a gente começar a captar lá. Então, estamos olhando com atenção ali, sem tirar o foco das outras unidades. Que legal. Hoje a equipe é formada por quantas pessoas? Olha, se eu somar atendimento telefônico, acho que 40 e poucas pessoas. Sei exatamente o número, mas é 40 e pouco, assim, dividido nas 4 coordenações. Eu acho que é um desafio muito grande aí para manter motivado. Exato, manter motivado, né? E ter essa comunicação que é tão bacana que vocês têm, né, do Mackenzie para outros estados que têm outro entendimento ou que muitas vezes não conhecem, né? A universidade ou o colégio, enfim. Então, como que funciona isso para vocês? Esses são os seus principais desafios no dia a dia? Você pegou um bom ponto. O Mackenzie ele é muito forte, muito consolidado no estado de São Paulo, prioritariamente na cidade de São Paulo. Todos os rankings educacionais que a gente participa, nós estamos ali nos primeiros. O ano passado, para vocês terem uma ideia, contar um pouco de vantagem, vai. Nós ganhamos a marca a gente ganhou a marca mais admirada do Estadão, da Folha, pela revista Veja, pela revista Exame. Então, assim, todas essas revistas fizeram pesquisas na região e entenderam que o Mackenzie era a marca mais admirada no setor educacional privado. Que legal. Então, isso é uma construção, né, de 154 anos. Mas e se manteve, né? Porque também, né, ter algo construído 154 anos e manter essa tradição, eu acho que é o mais difícil, né? Exatamente. Tanto nos rankings educacionais também, que avaliam a qualidade do ensino, classificações do MEC, a gente está sempre liderando. Nosso desafio é transferir esse know-how, essa experiência, essa marca de São Paulo para as outras unidades. Exato. Esse é um grande desafio que a gente enfrenta. Muitas vezes a operação é nova ou ela não está tão consolidada e aí você tem que primeiro estabelecer a marca, formar a marca, desenvolver todo o cenário regional ali para depois você começar a colher os resultados. Então, é muito diferente quando a gente lança um produto em São Paulo quando a gente lança em outras unidades. A gente está construindo isso e é um dos desafios. Inclusive, essa questão de manutenção dos valores da marca, né? A gente precisa replicar ele sem perder a essência e sem perder as características, né? O Mackenzie ele é bem particular, porque ele é uma instituição comunitária, filantrópica e confessional. Sim. Então, a gente é diferente da maioria das instituições. Ela é filantrópica porque a gente tem... Pelo menos 20% das nossas vagas disponíveis elas são oferecidas para o público de baixa renda. Então, com bolsa 100% integral. Então, ela torna filantrópica. E ela é confessional, porque ela é uma instituição mantida pela Igreja Presbiteriana do Brasil e que confessa, por isso confessional, ela confessa claramente esses valores cristãos. Então, em todos os negócios, em toda a comunicação,
essas diretrizes elas precisam ser mantidas e muito bem reforçadas. Além do resultado financeiro, a gente tem que trabalhar também esses valores que estão no nosso DNA, né? E esses valores e princípios, né, a confessionalidade que vocês têm que transmitir na comunicação, né, como vocês fazem todo esse approach para realmente colocar isso dentro de uma campanha e comunicar ao mercado e o público? Vocês fazem alguma pesquisa, alguma análise, né, da região para poder trazer essa confessionalidade, né, o teor cristão, né, da instituição? Como que funciona isso? A gente avalia tanto com os nossos alunos, com pais, com a comunidade. A gente fez uma pesquisa recente com os vizinhos, com a comunidade em si, com os pais, com os alunos, para entender a repercussão desses valores, né, desses princípios. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso, de acompanhar como isso é feito. A comunicação, a gente parte de alguns princípios que a gente deve falar e outros que a gente não pode falar. Então, é um desafio, é saber captar, gerar interesse, mostrar diferencial, mas manter os valores estabelecidos pela instituição. Então, são valores que a gente acredita, que a gente entende que são importantes. Então, a gente tenta colocar isso em toda a comunicação. Como eu falei para vocês no começo, a gente tem vários canais, né? Então, desde escrever uma matéria, uma reportagem numa revista, o tipo de assunto que nós vamos abordar na assessoria de imprensa, os conteúdos audiovisuais que eu vou produzir no MacPlay e as campanhas de captação, todas elas têm que estar voltadas e respeitando todas essas características. Então é um acompanhamento para e passo. A gente tem a chancelaria do Mackenzie, que é onde a gente tem o chanceler lá, o reverendo Robinson, que ele é muito próximo da gente e diversas vezes a gente questiona ele. Fala, olha, o que o senhor acha disso? Tá de acordo? Tem algum ponto? Talvez isso ajuste. E muitas vezes na aprovação da campanha ele participa e ele tem um olhar bom para a comunicação também e a gente consulta ele para ver se a gente tá seguindo no caminho certo. Mas é uma diretriz importante para a gente que a gente não pode abrir mão. Então é uma questão que não é negociável. Legal. Eu acho que é por isso que está tantos anos assim, dessa forma, né? E aí me veio uma curiosidade, com os colégios, como é feito esse trabalho também para que depois vire um possível aluno para a universidade? Vocês têm esse cuidado também? É fácil de trazer esse aluno ou não? Então, esse é uma dinâmica que a gente já tem normalmente. Às vezes ele tem ali um benefício de não pagar a taxa do vestibular, a gente indica, faz palestras, leva professores da universidade para palestrar no colégio, mostra as oportunidades de curso. Por exemplo, em Higienópolis a gente tem uma diversidade de cursos muito grandes. Então a gente tem o colégio colado ali. Boa parte deles se ingressam na universidade. Então, assim, a gente tem um trabalho com eles. A gente tem um trabalho com colégios muito grande, não só com os nossos, mas com os colégios que a gente entende que são público-alvo, né? Então, a gente tem pesquisas que mostram quais os colégios historicamente trazem mais alunos para a gente. Os do Mackenzie estão ali liderando o ranking. Mas a gente faz ações, a gente participa de feira de profissões, a gente leva professores até lá, a gente traz eles para dentro do campus, que era o Mackenzie Day, agora é o Mackenzie Experience, onde a gente gera uma experiência para esse aluno dentro do campus. Então ele vem para dentro do campus e ele conhece os laboratórios, a estrutura, conversa com professores, conversa com alunos, entende as dinâmicas e a gente tem uma área reservada para os pais, porque os pais querem saber de outras coisas. Sim. Questão de bolsa, de internacionalização, de empregabilidade, de estágio. Então intercâmbio também. Intercâmbio, né? A gente tem uma série de interesses dos pais e tem interesse dos alunos. A maioria, e é assustador isso, chegam lá sem saber que curso eles vão fazer. Ou estão em dúvida se vai fazer direito, ou TI, ou pedagogia, ou arquitetura. Então, assim, eles vêm muito cruz nessa definição. E é engraçado você comentar isso, desculpa te cortar, mas ainda existe isso, porque... Claro que antigamente também existiam certas dúvidas. E é recorrente, então, essa dúvida ainda no jovem, tipo, o que eu vou ser, o que... Muito. Engraçado, porque eu imaginei que com o acesso à internet isso fosse sendo sanado, vamos colocar assim, porque você pesquisa, você vê, você tenta se identificar de uma certa forma. Então isso ainda acontece? Vocês têm um departamento preparado para isso?
não um departamento, mas Sim. a gente atua em conjunto com a universidade. Legal. Mas acontece muito. Então, esse contato com o colégio e o inverso, que é trazer ele para dentro do campus, é muito esclarecedor para eles. Porque eles vão falar com o professor, com o aluno, saber que tipo de matéria que tem, disciplina. Eu sempre conto um caso. Minha cunhada gosta muito de desenhar e queria fazer arquitetura. Eu falei para ela em algum momento, você sabia que para fazer arquitetura você precisa muito de exatas? Não, não é. A arquitetura é muito de exatas. Então, assim, eles criam uma imagem na cabeça e na prática é uma realidade diferente. Então, ali eles têm esse contato e eles conseguem clarear, né? Ou pelo menos diminuir as possibilidades. Sim, o cara tá com 5, ele chega em 2, 3, até ele chegar no curso que ele escolheu. Então, tem bastante disso. A gente fez um evento agora que chama Arena MacCast, e aí o pessoal pergunta para levantar a mão aí. Quem não sabe ainda que curso fazer? A maioria levanta, ainda não sabe. Então, a gente ajuda nessa orientação vocacional. É óbvio que a gente tem um interesse que ele faça no Mackenzie. Sim. Mas, de qualquer forma, se ele não fizer, pelo menos a gente trouxe um benefício para esse jovem aí que vai se tornar um profissional aí, um estudante. E ainda falando da parte de colégio, os pais, geralmente, eles são mackenzistas e aí colocam os filhos, tem uma grande parte, né, que leva de geração para geração, ou não tem vínculo nesse sentido? O mackenzista tem essa cultura, né? Tem muito mackenzista lá que vem de... A gente fez uma campanha alguns anos atrás que chamava Gerações, que tinha avô, o pai e o filho estudando no Mackenzie por uma influência do outro. Que legal. Os pais mackenzistas, eles fazem muita força para o aluno vir. Hoje em dia, nem sempre. Apesar ele que banca a mensalidade, né, e tem uma influência grande, muitas vezes o aluno, o candidato ali, o aluno, o filho, ele tem um objetivo diferente. Mas tem muito disso. No colégio também. Então a gente entende que é uma cultura que passa de geração em geração. Isso é muito bom, porque se não fosse bom, ele ia falar, não ia passar. Exato. São valores passar. que quer passar de pai para filho e assim. Exatamente. E ele tem todo o interesse que o filho tenha uma formação parecida com a dele, ou tenha o sucesso profissional que ele teve. Hoje a gente encontra mackenzistas liderando aí várias áreas de várias empresas, de vários segmentos. Sim. Então é muito legal a gente ver isso, gente no exterior. A gente tem um programa de alumni agora, né, de antigos alunos, que a gente está... O Dr. Círio lá, que é o responsável pelo programa, ele tem promovido encontro de mackenzistas em outros países. Então tem um grupo lá na Espanha, na Dinamarca, eles promovem o encontro, eles se encontram num determinado local e os mackenzistas lá com bandeira, com coisa, eles estão lá reunidos no país. Então tem muita gente espalhada. Então a gente tem essa formação. E vai passando de geração em geração, né? Meus filhos estudam no Mackenzie já. Ah, que legal, que bacana. Não, isso é muito bacana. E Daniel, me fala um pouquinho, assim, você já teve alguma experiência, claro, que foi frustrante no seu dia a dia, ou principalmente em relação com a agência? Porque a gente ainda vê que algumas marcas têm algumas insatisfações, ou com o fornecedor, ou com a agência. O que você vê hoje, nos dias atuais, de como tem que ser uma boa agência para atender, principalmente o seu segmento, que é tão complexo, né, lidando com universidade, colégio é uma outra frente, hospital é uma outra, mas como que você enxerga hoje as agências, né, essa mudança no dia a dia? O segmento de agências, eles vêm mudando bastante, inclusive na pandemia mudou bastante, né? Sim. Então a gente tem uma complexidade ali de atuação. A gente tinha uma cultura de trabalhar com uma agência só para atender todos os produtos. Agora a gente está diversificando um pouco mais e entendendo que a regionalização da agência ela ajuda muito. Então, nessa campanha de Recife que eu estou montando agora, a gente entende que a agência local, que conhece a mídia, que conhece os fornecedores, que conhece a linguagem e conhece o público, ela vai conseguir falar melhor com o público da região do que se a gente fizer tudo focado daqui. A gente não dá para se iludir que a gente conhece comunicação, marketing e publicidade e conhece tudo. Não. Tem muita particularidade nas regiões. Então a gente tem passado por isso. Eu acredito que o marketing digital ele ganhou
boa parte dos recursos das empresas, né? Então, boa parte do budget vai para o digital. Então, a gente precisa de agências que estejam muito focadas em resultado, em conversão, em atuar em todas as etapas do funil. Não dá para... Antigamente, eu sou dessa época ainda, eu sou velhinho já. E a gente lançava uma campanha em alguns veículos específicos e era o suficiente. Na revista tal, no programa de TV tal, pulverizava todo mundo sem segmentação e depois eles iam convertendo ao longo do tempo. Agora não, a gente consegue prever e antever muito o tipo de segmentação, o tipo de veículo, o retorno, o ROI, o CAC de cada uma delas. E isso tem mudado a relação com as agências, porque... Te dá muito mais embasamento, te dá muito mais munição. Eu acredito, tem gente que não concorda comigo, mas eu acredito que a estratégia e a aplicação da mídia e o acompanhamento é mais importante do que o visual. Sim. Então tem gente que fala, não, tem que fazer um visual maravilhoso. Cara, se a estratégia estiver de pé, se a estratégia não tiver adequada, hoje em dia, se você tiver uma boa campanha, se você fizer um anúncio all type ali, eu acredito que ele dê um resultado muito bom. Então, é pensar na estratégia, né? Olhar dados, olhar segmentação, olhar estudos de mercado. A gente olha muito também resultados de campanhas anteriores. A gente mede o mesmo período, o desempenho de determinada ação. Tem muita coisa que no papel funciona, mas na prática não dá resultado. Sim, e tem coisa que você não botava muito expectativa e aquilo deu um retorno. Então a gente vai calibrando isso, é um processo diário, né? Sim. Então é o time de produto junto com o time da agência, o tempo todo caminhando ali, senão eu acho que não funciona. Não sei se te respondi. Quando você fala das agências de comunicação, né, que antes ela era centralizada e hoje você pulveriza ela para diversas agências regionais, como você administra essa comunicação para manter o mesmo universo, para manter realmente a essência de Mackenzie, independente das regiões? Como que funciona? Então, a gente tem que manter essa base forte. O nosso branding tem que ser cultivado, né? Guardado, protegido. Então, a gente tem ali manuais de marca e guides de comunicação que a gente dissemina entre as agências e acompanha. E aí a gente dá, é óbvio que uma liberdade criativa para a agência, mas a gente está muito próximo para acompanhar essa aplicação. De vez em quando acontece. Sim. Aplicaram tal coisa. Às vezes, iniciativas próprias de uma determinada área, tal, a gente tem que falar, olha, não dá, a gente não pode fazer isso com o logo, a gente não pode... Tem umas interferências nos logos do Mackenzie lá maravilhosas, que aparecem lá, que a gente fala, gente, infelizmente não tem como. Eu não posso dar exemplos aqui, porque senão eu entrego as pessoas. Mas acontece muita coisa. A Alexandra, que é a nossa guardiã da marca, né? A nossa líder ali do institucional, ela tem uma pasta ali que a gente só guarda as coisas mais... Ousadas. As maiores atrocidades, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado regional. Agora, a gente tem que respeitar a regionalidade. Então, o desafio é como falar a linguagem local, como apresentar uma marca que às vezes não é conhecida, mantendo todos os princípios e todos os valores da marca. Então, esse é um trabalho diário e tem que ser muito próximo. Sim. Não dá para sair nada que a gente não olhe, não aprove. Às vezes a gente passa por mais de uma pessoa para olhar, olha, tem mais alguma coisa aqui? Você está vendo alguma coisa? E mesmo assim, às vezes acham alguma coisa. Então, é um cuidado que a gente tem sempre. A gente tem uma área só para um núcleo só para isso. E a gente acompanha tudo, em todas as produções, em redes. Redes é uma coisa complexa, porque redes é dinâmica, né? Tem conteúdo todo dia. Tem ondas que você precisa surfar ali de coisa. Mas como usar? O que a gente pode entrar? Nisso a gente entra, nisso a gente não entra. Entra como? Então tem coisa que a gente coloca, o povo fala, olha, isso aí não, a gente já tira. Então a gente acompanha, mas tá dando resultado, tá dando engajamento. Infelizmente a gente vai ter que tirar. Então a gente vai monitorando isso o tempo todo. Mas em redes sociais eu acho que é a área mais sensível quanto a isso. Quanto ao uso de marca. Porque nas outras áreas, publicidade, campanha, você ainda tem um tempo maior de aprovar o conteúdo antes de sair a rede. Às vezes não, se você perder a onda e não sair, você perdeu o bonde, né? Sim. Então a gente corre mais riscos, mas ganhamos agora recentemente de uma consultoria com o Instagram com o maior engajamento das instituições de ensino do Brasil. Legal. Então isso é muito legal, o time de redes lá faz um trabalho muito bom, mas para isso tem que ser dinâmico, tem que acompanhar, a gente faz
Teve agora recentemente no TikTok lá para ter uma oficina com eles de conteúdo, que tipo de conteúdo que engaja lá, que formato que funciona. E o TikTok, tô entrando em mídia aqui agora, não era nem a pergunta, mas não, o TikTok... Mas pode coisa, porque é impressionante, Sim. né? É uma ferramenta que atua particularmente, né, de uma outra maneira, mas que é fantástico, né? Como awareness, como exposição de marca, é o nosso maior resultado. Então, gera muita visualização, muito engajamento, muita gente querendo buscar. Não é efetivamente uma mídia de conversão, mas para exposição de marca, ela funciona muito bem, principalmente para esse público. Porque a gente não trabalha só com graduação no ensino superior. A gente tem pós, tem mestrado, doutorado, tem uma série de cursos que o cara não está no TikTok. Mas para graduação, para colégio, funciona muito bem, assim. Muito bom. Teve um movimento, né, principalmente durante a pandemia, onde surgiram muitos cursos EAD, né? Por mais que a estrutura do Mackenzie, ela encanta demais, né, com os laboratórios, com, né, espaços de inovação. Como hoje vocês verificam essa questão da parte do ensino à distância? É uma onda que não vai voltar mais, né? Ela vai seguir adiante, ou vocês veem um retorno mais para o presencial e diminuição no curso à distância? Eu acho que assim, os últimos dados do MEC, dos órgãos que monitoram isso, já mostram que o EAD passou o presencial. Sim. Já tem mais alunos hoje estudando no EAD do que no presencial. Sim. Eu acho que assim, tem grupos diferentes. Ele atinge públicos diferentes. Tem o público do EAD e tem o público do presencial. E tem uma parte desses grupos que gera uma intersecção. E ele está propenso a ir para um lado e para o outro. Então a gente entende que tem mercado para todo mundo. Tem alguns cursos que a gente nota claramente que eles foram para o EAD. Eles migraram para o EAD. Então é mais barato, o cara não precisa tanto da experiência presencial, então ele migrou naturalmente para o EAD. A gente percebe ali em todos os nossos dados, crescendo no EAD e diminuindo no presencial. E é uma tendência do mercado como um todo. Então, assim, a gente não pode largar a mão do presencial, da excelência, da qualidade, da performance que isso gera, né, na formação, mas a gente tem um produto EAD competitivo. A gente lançou a nossa nova pós-digital agora, EAD. A gente já tinha pós-digital, mas agora é um novo formato, com outra roupagem, outra abordagem comercial. E a gente aposta muito nisso em alguns cursos de pós-graduação. E aí a gente tenta fazer a análise entre o portfólio que está sendo disponibilizado no presencial e no EAD, para não ter uma canibalização, que a gente chama, né? Sim. Então, assim, tem algum momento que o cara pode escolher, mas a gente tem ofertas para esse público e tem ofertas para esse. Mesmo assim, o nosso EAD tem uma qualificação, uma exigência acadêmica, né? Uma qualidade muito superior a alguns fornecidos por aí, que a gente vê curso... Não vou citar nome, mas curso de R$99, de R$70 e tal... que o conteúdo é muito raso e a formação deixa muito a desejar. Sim. Isso depois muito contra a modalidade EAD, né? A qualidade de alguns cursos da modalidade. Mas a gente entende que é uma tendência, é um avanço. Tem a modalidade híbrida também, né? Que é parte online, parte presencial, que a gente também tá trabalhando com isso. Que então, aí sente necessidade conforme o curso também, né? Tem. Da ida até lá. Porque... Tem alguns que tem muita dificuldade de você fazer no EAD, porque você precisa ter a experiência prática. E você perde muito com isso. Mas é igual o curso de educação física EAD. Eu acho mesmo, mas tem. Tem? No Mackenzie não tem, mas tem essa modalidade. Estranho, estranho. Até você poderia dar uma opinião sobre isso. Porque assim, é estranho, né? Assim, você fazer, claro que tem cursos online que são fantásticos, no de vocês, mas tem algo que é na prática, não tem como você ter uma formação ali, né? Isso é ruim porque impacta também quem vai se informar, ou quem vai contratar, ou quem vai... Sem dúvida. E até a questão do network também, principalmente em pós-graduação, a gente entende que esse network é muito valioso, né? Essa troca com pessoas pares seus do mercado, pessoas de outras empresas, trazer para a sala de aula a vivência que você teve. Meu mestrado e doutorado que eu estou fazendo é muito rico a experiência que você troca em sala de aula, né? Com pessoas
com experiências muito diferentes em outros segmentos. Então isso é muito legal. E o EAD tem essa questão da praticidade, né? De você estudar onde você estiver, para quem viaja muito, quem está muito distante, ou para quem está longe do Mackenzie e gostaria de fazer, ele é uma oportunidade. Ou também é perfil também, né? Que tem gente que gosta de estudar mais reservado, não é tão sociável e aprende melhor, né? Sim, tem para todo mundo. Boa, muito bom. Que legal. E você, hoje, com esse assunto em alta ainda das IAs, enfim, você hoje vê isso sendo aplicado para ensino? Alguma evolução da inteligência artificial? Onde pode ajudar? Em que ponta pode ajudar? Ou o aluno, ou o professor? Você vê isso permeando já nas universidades ou não? Eu acho que também, como a Andressa falou no começo, é um caminho sem volta, né? Uhum. A inteligência artificial está sendo aplicada praticamente em tudo e eu acho que é só o começo, né? É só a ponta do iceberg. Eu vou falar de um aspecto antes, que é como a gente está usando no marketing também, né? Uhum. Então, a gente já usa hoje, por exemplo, para evasão. Então, a gente tem uma ferramenta que consegue, via inteligência artificial, uma análise preditiva, cruzar alguns dados de sintomas, vamos chamar assim, que o aluno pode ser um futuro evasor. E ele pontua, ele ranqueia esse aluno. E ele pontua e fala assim, olha, na sua sala, você tem um potencial maior de evadir. Cuida desse cara. Você estão mais tranquilas, então não precisa gastar energia. Então ela faz uma análise preditiva. E isso é muito rico para evitar a evasão. Agora, em campanhas, a gente consegue também usar a inteligência artificial para prever comportamentos, prever mídias, retorno, resultados. Então, assim, eu acho que isso vai ser um grande ganho para o marketing, né? Para os departamentos, para as empresas. Utiliza tempo, energia. Sim. Ganha muito em velocidade. Eu fiz uma palestra agora no Gramado Summit que eu falava sobre isso. Quanto que o lado direito e o esquerdo do cérebro são responsáveis por funções diferentes. Um mais criativo e outro mais operacional, mais processual. Sim. E se você conseguir colocar a inteligência artificial nesse lado processual, você ganha espaço e tempo na sua agenda para ser mais criativo. Então isso já é um ganho por si só. E eu faço esse paralelo com a educação também, né? Não é minha área de atuação usar a tecnologia para o aprendizado. Tem uma área lá focada olhando isso. Uhum. Mas eu acredito que tem vários ganhos com isso. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que a tecnologia tem avançado cada vez mais, está cada vez mais acessível. E eu acho que não dá para surfar essa onda. Tem que entender o momento certo, o jeito certo, tanto para colégio quanto para universidade. Eu acredito que vai ser de grande valia no aprendizado. Então, é um novo mundo, né? Uma nova possibilidade de aprender coisas novas, de desenvolver, de otimizar seu tempo. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Falar assim, o profissional de marketing vai ser trocado pela IA? Eu não acho que essa é a pergunta, mas o profissional de marketing que não usa IA vai ser trocado pelo profissional de marketing que usa IA. Exatamente. Eu acho que esse é a avaliação que a gente tem que fazer. Saber usar a ferramenta, exatamente, né? E a gente vê uma resistência ainda, né? Muito porque grande. o profissional acaba ficando com medo de... Às vezes, acho que o medo vem muito da insegurança, né? Da falta de domínio da ferramenta mesmo. E ele fala, se eu começar a usar, vão ver que não precisam de mim. Então como é que faz? Então tem eu tô nessa mesma palestra, eu trago uma referência da Revolução Industrial, né? Quando a Revolução Industrial aconteceu lá atrás, durante a madrugada, os funcionários, os operadores entravam nas fábricas com martelo para quebrar as máquinas, dizendo assim, essa máquina vai roubar meu lugar. Lá atrás a gente já passou por esse dilema. Exato. E as coisas se ajeitaram, criaram-se novas funções, novos cargos, novas atividades. Tem funções que vão ser substituídas pela inteligência artificial, não tenha dúvida, as mais operacionais. Sim. Mas vão ter novas N oportunidades que podem ser desenvolvidas. Como vem nessa evolução, né? Exatamente. Que vai acabando o caixa, mas que aí surge uma outra oportunidade. Exatamente. E assim vai, né? Porque não tem que ter medo, tem que deixar rodar para ver até onde a gente pode ir. Eu acho que na nossa área
é muito fantástico o que vem acontecendo para nos apoiar, para nos auxiliar. Então, acho que é super válido. Eu acho muito legal vocês já olharem, né, para isso, não só no marketing, mas para as universidades também, que eu tinha essa curiosidade de imaginar como isso seria implementado, né? Tanto também para os alunos ou para os professores poderem usar a favor. Nossa, enfim. ia me ajudar tanto no TCC, se fosse da época. Isso é um questionamento que eu até fiz com o meu orientador de doutorado, né? Daqui a pouco, como é que você vai fazer para avaliar se aquilo ali foi a inteligência artificial que fez ou se foi o aluno, porque tem escritas muito próximas do natural, né? Exato. E ferramentas que você acaba confundindo mesmo. Sim. O Mackenzie contratou uma consultoria especializada em inteligência artificial agora para fazer todo um monitoramento da instituição e entender onde a gente pode aplicar. Então, esse processo está caminhando e nós queremos cada aproveitá-lo vez mais aproveitar. Sim. Que Muito bom. bom, muito bom. Mas, Daniel, a gente vai então agora para o nosso momento. Momento? Pode essa! Que aí é uma caixinha, Uma caixinha de Amigo surpresas. secreto? É um amigo secreto. Você sorteia uma pergunta e a gente vai ler para você responder. Vamos ver. Que medo. Nossa, aqui não. Pode ver. Vamos lá. Quais são as melhores práticas para gerir um orçamento de forma eficaz? Aí entrou um bom gancho, porque eu falei lá atrás que eu tô fazendo o doutorado em Verdade. controle. Agora você vai... A pergunta veio a calhar. Eu acho que assim, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E eu notei que a boa parte do meu trabalho como gestor de marketing era administrar recursos de uma maneira responsável, trazendo o melhor resultado possível para a empresa. Sim. Então, como fazer isso bem, com propriedade, saber o que você está fazendo, onde você está investindo, medir o retorno do investimento que você fez. A gente tem usado muito dois indicadores, que é o CAC e o LTV, né? Uhum. Então, até para quem não conhece, o CAC é o custo de aquisição do cliente. Então, assim, quanto eu gasto para captar um cliente naquele segmento. Então, por exemplo, na universidade, quanto custa um aluno matriculado para mim? Quanto eu gastei ao longo da campanha com equipe, com orçamento, com tudo isso? Quanto esse aluno me custou? Então, eu consigo fazer um paralelo de quanto eu preciso para captar a meta almejada, certo? Uhum. E se o valor não é o suficiente, quanto que eu consigo alcançar com aquele valor disponível? E outra coisa é que isso ajuda bastante na justificativa do investimento, que é o LTV, que é o quanto esse aluno, ao longo do tempo, ele deixa na instituição. Sim. Então, eu estou captando um aluno agora, eu vou imaginar, gastei R$2.000 para captar ele. Mas ele gasta uma mensalidade de R$3.500, vezes 12, vezes 4 anos. Então, assim, vale a pena eu investir R$2.000 aqui e esse cara me trazer um retorno ao longo do tempo. Então, esses estudos, essas análises, para a gente são muito ricas, porque a gente entende como investir melhor. Cada R$1 que eu tenho, onde eu vou colocar para que ele me traga um retorno suficiente. Eu entendo que o melhor jeito de se administrar o orçamento e o recurso é analisando e calculando e fazendo projeções e acompanhando se a projeção faz sentido. Sim. Porque eu tenho numa campanha lá, chutei aqui R$2.000. Na próxima, no mesmo ciclo, eu gastei mais ou menos? Não, manteve. Então é uma tendência, R$2.000. Porque eu posso ter pontos fora da curva. Esse ano eu gastei tanto. Eu tô iniciando uma unidade nova numa região nova, que eu não tenho tanta força de marca como em São Paulo. Certamente meu custo de aquisição de cliente vai ser mais alto. Sim. Certamente para eu captar 10 alunos vai ser muito mais caro do que eu captar 10 alunos em São Paulo. Uhum. Então, olhar e se administrar isso é uma ciência, né? Então, por isso é que eu resolvi me aventurar nessas horas para entender. Sim. E aí eu vi que eu era um total leigo quanto a isso, né? Na prática você vai vendo, para que a gente consiga extrair o melhor resultado daquele valor. Então, nosso dinheiro é aplicado em muitas frentes. Então, quanto aplicar em cada uma, como fazer esse dinheiro render, gerar resultado e trazer o retorno esperado por ele. Sim. Não sei se te respondi. Super. Vamos para a última perguntinha para ele, deixa ele... Mais uma? Mais uma para a gente finalizar. Foi tranquilo, vamos ver se é essa. Vamos ver.
Quais são as inovações mais empolgantes que você vê surgindo em seu setor? Eu falei um pouco disso. Eu falei sobre o uso de inteligência artificial para análise preditiva de campanha, para acompanhamento de resultados, para projeções. Hoje a gente tem aplicado no nossa ferramenta de resultados a inteligência artificial e você pode olhar durante o processo de captação 2023.1, no curso de arquitetura, prioritariamente qual a região que trouxe mais alunos, qual a faixa etária que mais vem alunos, qual é a classe social. Então eu consigo fazer um monte de análise e entender assim, meu público-alvo, a minha persona para esse curso é essa. Sim. Então vale a pena eu direcionar meu recurso para essa. Talvez uma ou duas ou três. Então a gente consegue analisar isso. Então eu acho que a inteligência artificial, além de otimizar o nosso uso do tempo, ela também pode melhorar os nossos resultados e as nossas análises. Tanto o resultado antes, as análises antes da aplicação do recurso, quanto as análises pós, que depois eu retroalimento e começo tudo de novo. Então isso eu acho que é uma inovação muito interessante. E uma que eu vou puxar a sardinha aqui para o meu produto, a gente lançou o MacPlay, que eu falei no começo, que é um podcast, é um streaming, onde a gente tem diversos formatos de conteúdo. Tá. Então a gente tem podcast, a gente tem entrevista, a gente tem show de eventos para auditório, a gente tem musicais. E qual que era o desafio? O Mackenzie é uma usina produtora de conteúdo abundantemente. Sim. Tinha muitas frentes produzindo conteúdo, mas a gente não tinha um canal que consolidasse isso, desse uma cara profissional e materializasse em produtos audiovisuais. Então o MacPlay vem para cumprir isso. Então a gente tem uma infinidade de coisas. A gente tem o nosso atleta paralímpico, o maior medalhista paralímpico de todo tempo, Daniel Dias. Ele apresenta um programa com a gente que chama Dias de Visita. Então ele visita outros atletas olímpicos que ganharam medalhas e entrevista. Então ele tem um podcast e ele foi lá nos atletas. Então a gente vai, acompanha, faz uma mega produção, gera um conteúdo e coloca lá no streaming. A nossa ideia prioritária é que atinja a nossa comunidade. Certo. E que todo mundo saiba tudo o que acontece no Mackenzie. Mas a gente entende que isso é um branded content. Então eu posso gerar um conteúdo aspiracional. Que a pessoa que está vendo de fora fala, caramba, esse Mackenzie é legal. Olha que legal que eles fazem ali. Exato. Olha que interessante isso que eles têm ali. Tal coisa. A gente tem uma de inovação, a gente tem lá o MacGraph, que é um centro de desenvolvimento, de pesquisa de grafeno e nanotecnologia. A gente entrevista os professores dali, a gente fala com os professores do ensino médio, a gente traz música. Então, assim, a gente consegue consolidar esse conteúdo de uma forma muito rica e profissional. Convido vocês a acessarem lá, MacPlay, em qualquer plataforma aí você consegue baixar esse aplicativo. Temos também no YouTube, temos o MacPlay e o MacPlay Kids, que são conteúdos para crianças, né? Com uma curadoria diferente, então são 2 conteúdos. E convido vocês a assistir para vocês verem o nível que tá. Então, é uma produção liderada pelo Osmar, é uma produção super profissional, com equipamento, de primeiro mundo, assim. Então, o Mackenzie hoje é a primeira instituição de ensino que tem um streaming gerando conteúdo nessa qualidade. Então, para mim, isso é uma inovação na questão de produto, porque na fase do awareness eu gero interesse, esses conteúdos eu jogo, coloco nas minhas regras de relacionamento de CRM também para gerar interesse, falo um pouco mais. Então são 2 frentes aí de inovação que eu acho que são positivas e eu acho que ajudam na captação, porque senão eu fico ali na mídia o tempo todo e aí não tem dinheiro que baixe. Tem que ter esse multicanal, né, para atingir de diversas formas. Muito bom. E empolgante, né? Empolgante essa resposta. Sim. E eu queria saber, Daniel, para a gente finalizar aqui esse bate-papo, que eu acho que foi super gostoso, aí para todo mundo ter esse entendimento um pouquinho mais do universo, né, do Mackenzie, se você pudesse dar um recado para esse jovem que está começando, ou até para o pessoal do marketing. O que você tem aí de dica para dar para essa galera? Você pode até dividir, dica para alunos ou
os novos universitários e o pessoal do marketing. Fique à vontade se você quiser dar um recado, uma motivação aí para o pessoal. Primeiro eu vou dizer que os processos para ingresso no vestibular do Mackenzie estão abertos, viu? Se você interessa em estudar no Mackenzie, se inscreva lá, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Brasília. Em todas as unidades a gente está com o processo aberto e é a oportunidade de você virar um mackenzista também. Mas a dica que eu dou para esse público que vive um conflito hoje, né? Fazer ou não um ensino superior. Tem lá as big techs que andam lançando. Não, o Google hoje não precisa mais de graduação para contratar. Eles contratam outras habilidades. Mas tem várias pesquisas que mostram que o nível salarial e o posicionamento de liderança só consegue quem tem uma boa formação acadêmica. Então ele até consegue ganhar dinheiro e entrar nessas grandes empresas, mas ele vai até um determinado limite. A formação é muito importante, ela vai te dar base para atingir vários patamares que hoje você não consegue. Então é muito importante você se graduar numa boa instituição, vale a pena você focar numa instituição de qualidade, uma instituição que preza pelo profissionalismo, pela a responsabilidade do profissional que ele vai levar para o mercado. O Mackenzie hoje tem muita empregabilidade. Por quê? Porque o cara gosta do Mackenzie? Não, porque ele sabe a qualidade que o aluno que estudou no Mackenzie tem. Logo, ele vai preferir contratar alguém que tem essa qualificação. Então, eu entendo que é um investimento importante que deve ser feito. Eu sei que o mercado está mudando, as metodologias de aprendizagem, de curso, tem disponibilidade de curso hoje a rodo na internet, gratuito até no YouTube, mas eu acho que a formação acadêmica ainda é muito importante. E para o profissional de marketing, eu acho que já não é mais uma possibilidade, mas é uma obrigação, né? É estar antenado com a tecnologia e com as ferramentas disponíveis hoje no mercado. Tanto para uso de dados para tomada de decisão, quanto para mensuração de resultados, como para análise preditiva, inteligência artificial. Tem muita coisa nova acontecendo. Eu acho que tem muita gente preparada para essa nova fase, mas muita gente ainda não acordou para isso. Então eu entendo que é um caminho, como a Andressa falou aqui, é um caminho sem volta, mas eu acho que tem muita coisa para ser aproveitada, assim. Tem muita coisa gratuita, tem muita coisa disponível, tem muito curso também sobre esses usos de tecnologia, mas o marketing, para mim, mudou muito nos últimos anos por esse aperfeiçoamento. E a questão também da pergunta do investimento. É muito importante a gente medir cada real gasto, o retorno de cada coisa, acompanhar os resultados, ver o que deu mais resultado, o que não deu, o que devemos abrir mão e o que devemos investir mais. Então, eu acredito que esses caminhos não é novidade, não estou contando uma novidade aqui, uma teoria minha, mas é um reforço que eu dou para vocês, porque tem mudado a minha atuação no marketing olhando para esses pilares. Não, foi ótimo. Vontade até de bater palmas aqui, porque foram dicas muito preciosas que eu acho que mesmo que possa ser uma coisa meio clichê, muitas coisas não são executadas. Então, fica a dica do Daniel para vocês executarem, usarem as ferramentas, usar tudo que foi preciso para ter melhorias no dia a dia e, claro, trazer os resultados que todo mundo no final quer, né? Não adianta ter uma campanha linda no ar e não trazer resultados. Então, eu acho que tudo isso é muito válido. E a gente quer agradecer, Daniel, a sua vinda aqui no podcast. Passou muito rápido, bem que vocês falaram, né? Eu falei que vai conversando, passa rápido. Sim. A gente quer super agradecer e, claro, as portas estão sempre abertas para você vir falar sobre novidades, sobre qualquer tipo de inovação ou qualquer coisa que queira nos contar aí, para a gente poder dividir aí com o pessoal. Vai ser super bem-vindo sempre, tá bom? Muito obrigado. Eu me senti muito à vontade aqui, como falei no começo. Para quem gosta de falar, a gente acaba liga a chavinha, sai falando, não para nunca mais, né? Mas convido também a conhecerem o Mackenzie, a estrutura. As meninas da ESA a gente já tem um trabalho em execução juntos, para conhecer ali a nossa estrutura. O campus do Mackenzie de Higienópolis é maravilhoso ali. E a gente está à disposição para trocar ideia, para discutir, aprender, compartilhar.
Eu acho que esse é o caminho. Desejo sucesso aí no projeto de vocês. Obrigada. O podcast é muito legal e quero me ver. Ai, vai se ver em breve, vai se ver em breve. E a gente também vai deixar também o LinkedIn do Daniel. Perfeito. Caso vocês queiram entrar em contato, tirar qualquer tipo de dúvida, ou até trocar figurinhas, né? Sim. Pessoal do mercado, ou então alunos, enfim, que se interessaram aí pela entrevista do Daniel, fiquem à vontade, a gente vai deixar depois aqui o LinkedIn dele para vocês entrarem em contato e tirar possíveis dúvidas. Não é isso? Perfeito. Fechado. Tamo junto. Obrigada, Fechado. pessoal, e vamos Obrigada. nessa! Vamos Até nessa e mais. obrigada pela audiência. Deixa seu likezinho, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau.